a partir de agora, a entrevista com o camaquense Alessandro Braga Martins. O Japa, inicialmente, ele fez a sua saudação e falou da sua alegria pelo convite e em poder estar falando sobre a sua trajetória dentro do esporte amador. Bom, Sérgio Amaro, quero te agradecer então o convite, né, para se fazer presente aqui na página Relíquias do Esporte, falar um pouco aí do esporte amador. Eu participei, né, te dar os parabéns por esse incentivo que tu dá ao esporte da cidade e região, e eu sei que tu está fazendo o que tu gosta, então será uma imensa satisfação em contribuir, né, e colocar aqui um pouco, né, da minha trajetória no futebol amador. Então espero que todos acompanhem e possam desfrutar, né, dessa experiência aí que eu tive aí no esporte amador da região de Camaquã e região. Japa falou sobre o seu início no esporte amador, mais especificamente na equipe do Chester, o rubro-negro da Baixada. Aliás, Japa fez uma revelação que com certeza muitos talvez não saibam. O Chester foi a única equipe que o atleta defendeu durante os 16 anos em que atuou defendendo a categoria Força Livre. Bom, Celinho, então o meu início no futebol amador foi na equipe do Chester, né? Foi a convite do saudoso Nega, né? Eu fui assistir um treino, fui de intrometido assistir o treino, isso foi no ano de 91, e acabei participando do treino porque faltava uma peça na equipe reserva. Eu acabei treinando na equipe reserva, né? Ele perguntou se eu queria treinar, eu disse que sim. Na verdade eu fui com meu irmão já jogava lá no Chester, eu fui para assistir, acabei entrando na equipe reserva. Era um treino da equipe titular contra a equipe reserva. Eu acabei entrando na equipe reserva de zagueiro e acabei indo até muito bem. E logo depois, então, eu já fui contratado para atuar. Então foi muito rápido e passou muito rápido e eu já estava na equipe titular, que jogaria a Copa dos Galpões, jogaria a Copa Agrinasa de Júnior e também jogaria a Copa Camaquã segunda divisão. Isso foi no ano de 91. Então a minha primeira competição foi na Copa dos Galpões, que aqui está a medalhinha, uma medalhinha pequena, mas muito significativa, né? A partir desse primeiro ano meu, primeira competição oficial, eu nunca tinha jogado, nunca tinha participado de escolinha, nunca, nada. Então eu já tinha ganhado minha primeira medalha no primeiro ano que eu participei, foi ano de 91, a Copa dos Galpões. Essa aqui então é da Copa Agrinasa Júnior, né? Ela é o ano de, tá ali, 91. E também a Copa Camaquã de 91, que era a segunda divisão, né? Ó, segunda divisão da Copa Camaquã. Então eu iniciei aqui, onde eu moro hoje, no Jardim do Forte, né? Na Baixada, como chamam. Eu iniciei na equipe do Chester, então num treino que o Nega comandava, eu acabei entrando e acabei indo super bem, eu acabei fazendo parte da equipe. E desde aí, galguei aí desde 91 até 2007, foi minha última participação. Somente com a camiseta do Chester, foram 16 anos, e conquistei alguns títulos: Copa dos Galpões, Copa Agrinasa, Copa Camaquã, segunda divisão. Fui 4 vezes campeão da Copa Camaquã, fui 4 vezes campeão do Praiano de Arambaré, fui 5 vezes campeão da Copa Santa Alta e bicampeão da Prainha. Meu último ano como atleta amador foi em 2007 e foi com o título da Prainha. Tá? Então esse é um breve histórico meu e como atleta futebol, né, amador. Participei de outras competições também, no Cristal, Banhado e alguns amistosos. Então eu iniciei em 91 e acabei encerrando a minha carreira somente com a camiseta do Chester. Não atuei por outra equipe, foram 16 anos e encerrei em 2007. Após ter deixado a parte do futebol dentro das 4 linhas, Japa foi exercer outras atividades
sem fugir da área esportiva, e ele nos revelou quais foram estas atividades e por onde andou este atleta que é uma marca da disciplina, da determinação e um atleta que carrega consigo o espírito vencedor. Bom, Seromar, meu gosto pela fora das quatro linhas começou já quando eu atuava ainda, né? Eu iniciei uma faculdade de educação física e comecei ministrando aulas nas escolas. A partir daí, com a educação física, e a partir daí eu comecei a criar algumas equipes, né, para disputa de jergs, disputa de competições estudantis, e eu era o professor responsável. Então, de um jeito ou do outro, eu já estava colocado ali como professor responsável e de treinador das equipes, masculino e feminino. Então, o gosto já vinha, eu já atuava como atleta e ao mesmo tempo ministrava as aulas e era treinador das equipes, né? Mas eu comecei mesmo nessa área na preparação física, né? Preparação física eu comecei em 2015, auxiliar da preparação física do Jorge Nogueira no Guarani Futebol Clube, Camaquã. Auxiliar da preparação física apenas para aprender um pouco sobre a preparação física. E então, aí eu acabei aprendendo muita coisa, trabalhei com o Paulo Henrique Marques, treinador, muito bom treinador. Então, ali eu fui auxiliar, né? Então, e eu ainda cursava a faculdade de educação física ao mesmo tempo. Logo depois, eu acabei saindo, né, ministrando aulas novamente nas escolas, e retornei. Em 2012, eu fui convidado a fazer parte da seleção de futsal de Camaquã, na Taça RBS, de 2012 e 2013. Então, em 2012, eu era o preparador físico da seleção de futsal camaquense, da disputa da Taça RBS. E também em 2013 iniciei como preparador físico, logo após assumir a equipe no segundo turno como treinador também da equipe de Camaquã, seleção. Fui depois também treinador da seleção feminina de futsal do Girgs, né? E a masculina. Então, desde aí eu comecei como preparador físico e comecei a também desenvolver a função de treinador. Em 2015 cheguei ao Guarani novamente como preparador físico, né? Não mais como auxiliar, mas sim como preparador físico das equipes de base, né? De base, sub-17, sub-19, né? E fiz parte também da comissão profissional também no Guarani. E aí depois, é claro, continuo até hoje no Guarani, mas estou como um treinador de algumas equipes no amador, né? Nos campeonatos da região, né? Disputei alguns campeonatos em Arambaré, né? Por algumas equipes, como treinador, na Prainha, né? Campeonatos de futsal na cidade, e campeonato de futebol 7 também, né? Na Copa Santa Alta, né? Então, essa é a minha... Eu até acho que dentro das quatro linhas eu conquistei bastante, mas eu acho que como treinador eu acho que conquistei mais, né? Até pela minha histórico, eu mostrando aqui o que eu tenho em casa, mais ou menos o que eu ganhei como atleta amador e o que eu ganhei como treinador, eu acho que é bem mais. Então é uma experiência muito grande comandar equipes, é difícil conseguir manter uma regularidade. Alguns atletas, todo treinador a gente sabe que tem que manter uma linha de trabalho, um pensamento, né? Quando você ganha tá tudo certo, quando perde tá tudo errado. Então vamos tentando realizar um bom trabalho desde uma equipe disciplinada, né? E que jogue apenas o futebol. Assim como eu fui como atleta, disciplinado, e tentar manter uma linha de trabalho boa, uma experiência grande aí. Hoje também faço parte da comissão técnica da equipe do Arce Oriental, que está para disputar alguns campeonatos
estadual aí, né? E sul-americano. Então, como preparador físico, auxiliar técnico, na verdade. Então, algumas experiências aí que ficam marcadas para sempre no currículo da gente, né? Então, seria isso uma breve histórico da minha atuação fora das quatro linhas, né? Como preparador físico e também como treinador. Formado em educação física, Japa também se destaca com alunos, tanto na área escolar como na área de escolinhas. Atualmente, ele desenvolve o projeto como professor na escolinha de futebol do Guarani de Camaquã. E o Japa falou com muita propriedade sobre os principais objetivos que ele procura passar aos seus alunos. Bom, Celinho, mais uma vez, então, vamos conversar agora um pouco, então, a escolinha de futebol que eu ministro as aulas, a escolinha de futebol do Guarani. Eu trabalho com crianças de 6 até 16, 17 anos, né? Eu comecei na escolinha em 2017, a escolinha do Guarani, né? Foi uma ideia do presidente, então, na gestão do Rogério Barbosa, né? E eu permaneço com a escolinha, então, de 2017 até hoje, 2020. Hoje, na gestão do presidente Marcos Soares, eu ainda continuo com a escolinha de futebol do Guarani. E com a novidade, esse ano de 2019, ano passado, a gente implementou a escolinha de futebol feminino do clube, né? Tendo uma aderência muito grande das meninas da cidade e da região, meninas inclusive do interior, praticar o futebol. Mas falando um pouco do modo mais abrangente da escolinha, a escolinha de futebol do Guarani, ela não é uma escolinha competitiva, é uma escolinha, na verdade, para a gente participar, né, privando mais a participação, né, do que resultados, né, e a questão de formação do cidadão, né, aprendendo a respeitar o adversário, o companheiro, né, o aprender a perder, o aprender a ganhar, né, horários, né, a gente, na verdade, ensina a disciplina, né, o que é preciso, respeitar o ser humano, né, e é claro, né, visando também, se Deus ajudar e vencer, poder ser um jogador de futebol mais adiante. E se não for um jogador, que seja um cidadão do bem, um cidadão que respeite o outro, né? Que tenha uma educação. Eu acho que chega de, por exemplo, privar somente resultados. Eu acho que nós temos que formar cidadãos, além de principal, né? Aí sim, vencer, não a qualquer custo, vencer se for possível, mas sim formar cidadão. Então isso a gente é o slogan, né? O slogan do clube hoje é mais que futebol. Então, muito mais que futebol. Isso mais que futebol está inserido a escolinha. A escolinha também com a categoria feminina. Tem meninas também nessa mesma faixa etária, até menos, assim, 4, 5 anos de idade, as meninas estão já praticando futebol de campo, né? Isso foi uma novidade no clube, na história, já entrou para a história do clube, foi a primeira equipe feminina do Guarani, né? E então é isso. Então nós estamos com duas escolinhas, na verdade, masculina e feminina, e sempre na mesma linha de trabalho, né? Comprometimento, respeito mútuo, né? Privando sempre o ser humano. Japa também é conhecido por ser um desportista nato. Após também ter deixado a prática do futebol dentro das quatro linhas, ele procurou, no atletismo, nas corridas de rua, preencher aquele espaço que lhe satisfaz e que lhe deixa para cima. Confira só a trajetória vencedora também de conquistas, provas
e muita superação que, mesmo com um curto espaço de tempo, uma carreira que apenas começou há pouco tempo, uma carreira que já é muito vitoriosa. Bom, Sarinho, então, falando um pouco aí do meu gosto pela corrida de rua, na verdade, logo depois que eu parei de jogar futebol, eu tentei achar outra atividade para mim realizar. Então, na verdade, esse gosto aí eu já tinha passado para os meus alunos, né? O circuito Sesc de corridas, ele proporciona isso aos alunos das escolas e eu sempre incentivei meus alunos a participar. Então, eu ministrava aulas na Escola Manuel Seu Pacheco e isso eu sempre inscrevia eles, os interessados, a participar. Eu escrevia e ia acompanhar, até que no ano de 2015 eu não só escrevi eles, como eu também participei da corrida. Participei a nível de assim, para participar mesmo e incentivar meus alunos, né? E ver que eu participava das corridas de rua. E foi que em 2016 eu resolvi participar mais uma vez. Acabei indo melhor do que em 2015. E aí o ponto culminante desse meu novo esporte aí foi em 2017, 2018 e 2019, né? Eu falo esses 3 anos porque eu evolui bastante, resolvi treinar, resolvi correr, né? Treinar sozinho e acabei que evoluindo bastante com os treinamentos e acabei nesses 3 anos que eu citei aí participar da final estadual em Torres, entre os melhores atletas do estado na minha categoria. E foi que acabei ficando entre os 6 melhores do Rio Grande do Sul na minha categoria. Isso para mim foi muito importante, e ver que um treino, simples ideia de treinar, acabou fazendo com que eu evoluísse. Mas também participando, fazendo amizades com outras pessoas de outras cidades, isso é muito importante, aumenta o círculo de amizades, né? E a corrida ela é diferente porque ela depende da pessoa mesmo, própria, não depende de ninguém, não é um esporte coletivo, é um esporte individual. Acabei participando de algumas outras corridas, né, de rua, trilhas, né? Trilha de Sertão Santana, algumas provas bem difíceis, algumas provas também em chão batido, a Volta Ecológica de Rio Grande, algumas corridas aí que marcaram. Mas a corrida que mais me marcou e que foi a primeira vez que eu participei e aceitei o desafio em participar foi da Maratona Internacional de Porto Alegre. Participei na meia maratona, que é 21 km, e consegui concluir a prova, né? A termo de participação, que isso é importante, é currículo e conhecimento, lidar com muitos atletas de todo o Brasil e o mundo participando dessa prova, e eu pude participar dessa prova aí, e essa foi a maior experiência que eu tive até hoje em corrida de rua, né? A Maratona Internacional de Porto Alegre foi no ano de 2019, até eu tenho aqui, vou mostrar para vocês a medalha, né, da Maratona Internacional de Porto Alegre, a meia maratona que eu participei no ano passado. Então tá aí a comprovação da minha participação na meia maratona de Porto Alegre. Então é isso aí, Saramar. Um breve histórico aí também da minha participação nas corridas de rua. A página Relíquias do Esporte e também o canal Celiomar Garcia Esporte Show agradece e sente muito orgulho em receber e trazer para vocês esta história vencedora de Alessandro Braga Martins, o Japa. E ele fechou também muito agradecido em ter tido a oportunidade de compartilhar com todos a sua história esportiva. Muito obrigado, Japa. O canal e também a página sentem-se honrados em ter tido a tua presença aqui. Confiram só
as palavras finais deste atleta e ser humano exemplar de Camaquã e região. Bom, Selomar, então quero agradecer então essa oportunidade, esse convite e essa oportunidade de estar participando aqui no Relíquias do Esporte. Eu me sinto muito honrado em fazer parte desse seleto grupo de atletas, né? Eu acho que é de suma importância a valorização do atleta, do ex-atleta também, né? E tu está dando essa oportunidade para a gente colocar um pouco da nossa história, um pouco da nossa atividade quando ela ativa e também agora, né? Eu acho que, espero que eu tenha passado um pouco, que todos tenham gostado, eu tenha passado um pouco da minha experiência para vocês, do que eu fui como atleta, do que eu como jogador, amador, o que eu sou hoje como preparador físico e treinador e também como corredor de rua, praticando uma atividade. E as escolinhas do clube, né, do Guarani, no qual eu sou responsável. Então, fica aqui o meu agradecimento especial a ti, que sempre valoriza o esporte de Camaquã e da região. Meu grande abraço aí, fica mais uma vez um até breve aí, que pode me convidar aí que eu estarei sempre disponível para lhe atender, tá bom? Um abraço aí e fica com Deus.